Olá, meus amados, saudações em Cristo. Como eu prometi, a segunda parte do nosso assunto, técnica de ensino EBD. Claro que o assunto que nós estamos comentando é um assunto bem generalista no que se refere à questão da técnica de ensino, que pode ser aproveitado, quando eu falo generalista, em qualquer área em relação ao ensino. Mas nós estamos tentando aqui trazer uma informação que possa ajudar os nossos professores de escola dominical. Quero deixar para sua meditação o texto de Provérbios capítulo 13, versículo 14, que assim está escrito: o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Precisamos pensar nisso, o conhecimento, o ensino do sábio que produz vida e que afasta realmente das armadilhas da morte. Entrando então no nosso assunto, técnica de ensino, parte 2, como já foi comentado anteriormente, as técnicas de ensino representam maneiras particulares de se organizar as condições externas à aprendizagem, com a finalidade de provocar as modificações comportamentais desejáveis no aluno. No nosso caso, aos alunos da Escola Bíblica Dominical, a edificação, a experiência da comunhão, trazer com que realmente o ensino não fique somente na base teórica, mas que venha para a vida prática. Sabemos que os indivíduos diferem entre si. Em consequência, fica difícil encontrar dois alunos que sejam iguais. Então, nenhuma pessoa é igual à outra. Nesse caso, alunos iguais na sua capacidade, no nível de maturação, no preparo escolar, na resistência à fadiga, e assim vamos. Não pode, nesse caso, ignorar tal fato. Por isso, um bom plano de estudo deve alternar as técnicas para bem ajudar esses alunos no que se refere ao seu conhecimento. Vejamos então alguns desses pontos. Primeiro, nós temos aqui dessas técnicas: estudo dirigido, estudo de caso, instrução programada, dinâmica de grupo e exposição oral. Primeiro, o estudo dirigido, a característica dessa técnica é que o aluno estuda e aprende por si só. Segundo, o estudo de caso, o aluno vivencia uma situação real. Terceiro, instrução programada, a comunicação direta entre o professor e o aluno é substituída pelo acompanhamento de um programa pelo aluno ou para o aluno. Quarto ponto, dinâmica de grupo, efetivo dos grupos. Nós temos aí alguma orientação. O mínimo seria 3 pessoas ou 3 alunos, ideal 5 e o máximo 7. Quinto ponto, exposição oral. Possui as características de muita informação em pouco tempo. Partindo então para a organização da aula. Nesse caso, nós podemos ainda destacar que a aula é o espaço de tempo em que o professor propicia aos alunos de forma organizada e dentro de sua técnica determinada a aprendizagem de um ou mais assuntos no contexto daquilo que está sendo abordado. Podemos dividir o planejamento didático de uma aula da seguinte forma. Então, preste bem atenção, essas fases aqui, em relação à fase de uma aula. Nós temos aqui a preparação e a execução. No caso, a preparação, nesta fase, o professor deverá, em primeiro lugar, consultar o currículo do curso, em seguida, selecionar e reunir a fonte de consulta, estudar o assunto, verificar o local de aula, preparar os recursos instrucionais, da instrução, elaborar o plano de aula e assim vai. Na execução, essa fase compreende desde o início até o seu término em sala de aula e divide-se em 5 etapas. Então, na execução, nós temos aí 5 etapas que são divididas dentro desse tópico. Nós temos aqui a introdução, que destina-se à aula de modo a preparar o aluno e despertar a aula de modo preparar o aluno e despertar o seu interesse, melhor dizendo. O professor apresenta, nesse caso, o resumo da aula anterior,
título e tópico, objetivo e incentivo, e tem uma duração aproximada, nesse caso aí, de 10% do tempo da aula. Então nós temos aí o que nós podemos dizer, a revisão, sempre trazendo do ponto em que você parou, para ser uma questão continuada. No caso da EBD, nós temos aí as lições. Se for necessário, menciona a lição anterior, depois você vai entrar na lição do dia. Na segunda parte, nós estamos falando da execução, e dentro da execução existe essas etapas. Eu falei sobre a introdução, agora nós temos a explicação, é o momento em que o professor irá ensinar efetivamente, né, e mencionar efetivamente o assunto, tem a duração aproximada aí, né, e 60% do tempo de aula. Então, ele tem que chegar e trabalhar isso de uma forma, não perder o tempo e nem o foco, porque às vezes acontece a fuga, assim como existe na redação a fuga do tema, às vezes acontece do professor ver a fuga do assunto. Ele está ali e, de repente, por algum momento, induzido por alguma coisa, é levado a um outro assunto. Tá? Isso precisa ser evitado. Terceiro ponto, a explicação. É a etapa em que os alunos vão praticar o assunto que acabaram de aprender na explicação. Tem a duração aproximadamente de 10% do tempo da aula, ou seja, às vezes pode estar relacionado a um exercício, mas nós podemos aí colocar como se fosse uma experiência, no caso da EBD, como aplicar isso na vida diária. Então isso é importante. Quarto ponto, a verificação. Destina-se a avaliar o grau da aprendizagem do aluno através de testes, perguntas orais e tarefas, e tem a duração aproximadamente também de 10% do tempo da aula. Agora, veja só, quando nós falamos sobre isso, você tem que observar como é a sua classe. Então, desenvolver de uma maneira que a classe ela possa identificar aquilo com um conhecimento positivo, porque as pessoas estão muito avessas, dependendo da idade, dependendo do tempo em que a pessoa está. Eu me refiro ali, como é que se diz assim, o estado de espírito da pessoa na escola bíblica. Às vezes você pode muito mais assustar do que beneficiar, então você pode aí dinamizar a aula, fazendo perguntas, fazendo com que o próprio aluno também crie perguntas e que ele possa tirar alguma dúvida. Isso também é um contexto de verificação, tá? Uma outra questão, nós temos aí a questão do sumário, é a etapa em que se realiza uma revisão dos pontos mais importantes da aula, de modo a reforçar a aprendizagem, e tem a duração aproximadamente também de 10% dessa aula. Nós temos também a análise, que esta fase da aula tem por finalidade buscar o aperfeiçoamento didático do professor, deve ser realizado imediatamente após a aula pelo próprio instrutor, no caso pelo próprio professor, durante e depois da aula por um avaliador qualificado. Nessa questão aqui, eu coloco mais uma questão que a gente pode trabalhar isso na demanda do dia a dia, no que se refere ao próprio aluno observando a maneira como o professor reage, porque eu estou colocando aqui de uma maneira, de uma forma didática bem profissional, mas no que se refere à igreja, nós podemos observar isso com mais cuidado, ou seja, ver isso como, não como uma questão profissional, mas como uma questão espiritual, social, trazer isso para a proximidade da fraternidade, e isso também vai beneficiar também a sua aula na escola dominical, e os alunos e as pessoas virão para a escola bíblica dominical, que um dos problemas hoje justamente é a falta de preparo ou de interesse. Quando eu falo de preparo, eu não me refiro nem de ser uma pessoa formada na área de educação, mas o desejo de ensinar, a forma como você pega o assunto e distribui a informação, a forma como você acolhe as pessoas da classe, eu estou falando de escola bíblica dominical, isso ajuda bastante, tá? Bom, outra questão que eu vou destacar aqui é a questão do objetivo. A determinação dos objetivos é o processo mais importante de quanto estão aplicados na educação. Sem eles, o professor não pode saber o que ensinar, nem pode, nesse caso, no dia a dia, observar o final de um período, julgar seu progresso no ensino ou dos alunos na aprendizagem como resultado de ensino. Então, o objetivo, geralmente, esses objetivos ele vem traçado já na revista da Escola Bíblica Dominical. Quando você pega uma revista da Escola Dominical, eu acredito que eu devo ter uma aqui atrás de mim, né? Está aqui embaixo. Eu tenho uma aqui, que vai
mostrar aos senhores como muitas vezes nós olhamos a nossa lição bíblica e esquecemos de ver, né? E tem os objetivos traçados na revista. Você vai observar aqui, nós temos aqui o objetivo da lição. Peguei uma lição de 6 de novembro, daqui da CPAD, que fala sobre a justiça de Deus. E aqui o temário ele vai abordar justamente pontos em relação, né, ao texto de Ezequiel, naturalmente, e ele coloca aqui no plano de aula: identificar o juízo divino, mostrar a petição que Deus não atende, refletir a respeito da intercessão, nesse caso, de Noé, Daniel e Jó. Ou seja, naturalmente aqui ele está falando, o texto de Ezequiel capítulo 14, que vai falar sobre justamente, ainda que Noé e Daniel e Jó estivessem no meio dela. Bom, aí eu não vou entrar na lição, mas mostrar para vocês que existe um objetivo. Então, o método parece, nesse caso aqui, bem importante e carece também de sentido se não se rege em função de determinado resultado previsto. Então, o método carece de sentido, ou seja, qual é o sentido que é colocado aqui? Então, já vem na lição o objetivo. É importante ainda vermos que na EBD não é diferente, o professor ele deve estar voltado à sua revista de professor, ler com atenção, focar no objeto geral e nos objetivos específicos, pois este é o caminho que deverá trilhar, tendo como boa base cada item aqui indicado. Então, na revista, é importante você obedecer aquilo que está sendo indicado. Não tente criar um assunto variado, pensamentos como se diz assim, de fuga. Mas eu aconselharia justamente você seguir um modelo daquilo que é informado. Certo? Bom, percebemos ainda, dentro do objetivo, ele vai trazer para a gente classificação dos objetivos. Como é isso? Gerais ou educacionais? São complexos e alcançáveis em determinado período de tempo, né? Qual é o objetivo da disciplina? No caso aqui, serve para seminários, né? Serve para o dia a dia das escolas particulares, das escolas estaduais, enfim. É uma outra questão. Aqui são complexos e alcançáveis em determinado período de tempo. Nós temos o segundo ponto, específicos ou ensino. Classificação dos objetivos, específicos ou ensino. São mais simples, concretos, alcançáveis em menor tempo e explicitam desempenhos observáveis. Exemplo, objetivos da unidade de ensino ou de aula. Então, essa é uma questão que você tem que observar. Qual é a intenção na sua escola bíblica? Qual é a intenção na sua classe? Aquele temário que foi falado, né, ou está sendo mencionado. Então, isso é importante. Funções dos objetivos. Quais são as funções dos objetivos que nós temos na escola bíblica? Primeiro, esclarecer os desempenhos visados. Então, ela tem que esclarecer qual é os desempenhos, o que ela visa, tá? Segundo, guiar a seleção e a organização dos conteúdos. Terceiro, guiar a seleção dos recursos. Quinto, possibilitar o enfoque comum aos instrutores. Esse enfoque comum, ele ajuda muito também nos valores doutrinários daquela denominação. Há um tempo atrás saiu até uma revista Ensinador Cristão, se eu não me engano, falando sobre a importância da escola bíblica dominical, principalmente das Assembleias de Deus, que falou sobre o conceito doutrinário de norte a sul do país, como a igreja ela se tornou única no seu contexto doutrinário e a importância da revista, nesse caso aí da escola dominical. Então a escola dominical também ela une, ela dá mais essa unidade às questões doutrinárias, a forma de crença em relação à denominação, claro, em relação à palavra e aquilo que realmente essa denominação crê, tá? Bom, elaboração dos objetivos. Aqui nesse ponto ele vai destacar da seguinte forma: o objetivo deve ser descrito utilizando-se um verbo que determine a conduta
tendo-se o cuidado de não utilizar verbos ambíguos. A relação dos objetivos iniciará com o verbo de modo infinitivo e deverá conter uma só ação e ser coerente com o tempo e recursos disponíveis. Em síntese, o objetivo deve ser preciso, conciso e claro. Então é bem importante, ele vai utilizar aqui, relacionar os verbos a serem usados. Por exemplo, temos, apresentar, relacionar, afirmar, definir, identificar, listar, citar, nomear, efetuar, desenvolver, destacar, asseverar, conceituar, mostrar, situar, reconhecer, distinguir, conscientizar, explicar, aplicar e assim vai. Então nós temos aí inúmeros deles que podem ajudar, nesse caso, na elaboração do objetivo. Nós estamos falando aí do modelo escrito que a pessoa passa aí no seu plano de aula, para a escola, para a instituição de ensino, enfim, tá? Tipos de perguntas que muitas vezes podem ser utilizadas também no seu dia a dia de aula. Nós temos aí as perguntas que geralmente você pode abordar, a pergunta geral. Esse tipo de pergunta tem por finalidade A, despertar o interesse, o raciocínio dos alunos, B, aumentar a participação da classe, C, verificar a aprendizagem. Então, isso chama-se pergunta geral, que geralmente é aquela pergunta para todos. Segundo ponto, a reversa, consiste em o professor reverter para o aluno uma pergunta que tenha sido feita por este, ou seja, pelo aluno, e é usada com a seguinte finalidade: primeiro, a ganhar tempo para pensar na resposta; segundo, permitir a participação do aluno. Então, às vezes, o aluno vem, aquele aluno que parece que sabe de tudo, e ele vem e coloca você numa situação que, uma pergunta inusitada, e faz aquela pergunta para você e você fica ali, o que responder? Então, você joga de volta para o aluno, o que você faria? Né? Então, nesse caso, você vai extrair do aluno um tipo de resposta de forma que vai dar tempo para você formular a sua. Isso é importante, tá? E nós temos também, nesse caso, permitir com que o aluno faça sua participação em aula. Terceira, a de redistribuir. Consiste em distribuir para a turma pergunta feita por o aluno. Esse tipo de pergunta destina-se também a ganhar tempo para pensar na resposta, aumentar a participação da turma e, nesse caso, também obter a atenção da turma. Então, aquela pessoa que chega e faz uma pergunta e a aula, para não ficar monótona, você redistribui, lança para o grupo e aí você ganha tempo também para você responder, nesse caso, para você pensar e formular melhor a sua resposta e aumentar a participação da turma e, nesse caso, o povo também, a turma toda, voltar a atenção para o professor. Quarto ponto, nós temos aí, no que se refere dirigir, estudo dirigido, nesse caso. Nós temos aí o estudo de perguntas dirigidas. No caso, a pergunta feita diretamente a um aluno serve para, primeiro, verificação da aprendizagem; segundo, obter a atenção do aluno; terceiro, interromper a conversa. Então, a pergunta dirigida, muitas vezes, você tem ali numa classe um grupo de alunos muito conversadores, né? Ou então até na classe de escola bíblica, às vezes tem um assunto, você lança ali a pergunta dirigida. Ou às vezes você tem um aluno e, de repente, ele quer ser o centro das atenções e muitas vezes ali atrapalha a sua aula. E você então pergunta para ele, geralmente uma pergunta um pouco mais difícil, que exigirá dele uma resposta que naturalmente ele não terá, e você então, nesse caso, fará esse aluno se tranquilizar e prestar um pouco mais de atenção. Isso aí não é nenhum problema de desconstrução, de atrapalhar o aluno, não, absolutamente, é de trazer o foco para o professor orientador. Então, muitas vezes nós enfrentamos, às vezes no nosso dia a dia de sala de aula ou de classe, de escola dominical, aquele aluno que quer perguntar, quer, como diz, conflitar a aula. Então, é importante você saber trabalhar esse aluno também. Bom, nós estamos partindo já para o nosso final. Etapas da técnica de pergunta, como eu já adiantei alguma coisa agora. Primeiro, faça a pergunta. Segundo, espere que todos pensem na resposta. 3. Elogie e repita a resposta correta para a turma. 4. Se um aluno responder errado, solicite a resposta de um outro aluno. 5.
Se nenhum aluno responder, solicite a opinião de um, chamando-o pelo nome. Uma coisa importante, chame pelo nome o aluno. Sexto ponto, repita com destaque a resposta correta. Então, as etapas da técnica de perguntas, nesse caso, é importante. Primeiro, você saber fazer a pergunta, espere que todos pensem na resposta, elogie e repita a resposta correta para a turma, isso é importante. Fazer com que o aluno que responde errado solicite a resposta de outro aluno. Se um aluno, no caso, fez lá respondeu errado, você não precisa criar uma celeuma com isso. Você procura um outro que possa, como diz assim, aglutinar essa resposta, sendo uma resposta bem mais firme e bem mais centrada. No quinto ponto, se nenhum aluno responder, solicite a opinião de um, chamando pelo nome, que nesse caso, naturalmente, você entende que esse aluno possivelmente saberá a resposta. E o sexto, repita o destaque, a resposta correta, aquilo que foi respondido de forma correta, aquilo que foi perguntado. Isso é etapas da técnica de perguntas. Bom, mantendo a liderança em aula, isso acontece muito às vezes quando nós temos um grupo, sempre tem alguém que quer liderar o grupo em sala, principalmente um aluno, né? E aí o professor ele precisa ter muito essa graça e esse entendimento. Então, o aluno que deseja argumentar com o intuito de atrapalhar, proceda da seguinte forma. Primeiro, mantenha-se calmo. Segundo, deixe-o cometer um erro. Então, quer dizer, o aluno que está sempre ali, quer liderar, quer atrapalhar a aula, você tem que manter calma. Segundo, deixe que ele cometa um erro. Ele cometer um erro, consiga a opinião da maioria. Ou seja, ele cometeu um erro, falou. Não é tentar ridicularizar o aluno, não é isso. É de maneira que o aluno que está ali, que ele venha se despertar para a atenção em aula. Então, consiga a opinião da maioria, no sentido de que o que vocês acham, a opinião da pessoa. E aí, nesse caso, como é que você argumenta isso? Então, vamos construir juntos essa resposta e mostrar a esse aluno que, naturalmente, ele lidera, porque as pessoas acham que ele sabe muito, porque ele se impõe, e na hora, você trazendo essa informação com o demais grupo, ele vai entender, né, que ele não está correto 100%. Outro ponto importante é, caso insista, não prolongue a discussão. Se existir, no caso, às vezes uma situação qualquer em classe que possa gerar discussão, procure evitar isso. Diga apenas, esta é uma forma de você considerar a questão. Isso é o seu pensamento. Então, por quê? Às vezes temos um aluno que na classe ele parte para esse tipo de situação e, como diz assim, desconcentra e gera muitas vezes uma polêmica, trazendo não fruto de um bom conhecimento e praticamente tentando tirar o domínio do professor. Então o professor precisa ser sábio nessa hora e muito calmo. Tipo de avaliação importante para a gente poder fechar, diagnóstica, formativa e somativa. Diagnóstica feita antes do ensino, a fim de detectar interesses, experiências anteriores, deficiências e opiniões do aluno sobre o que ele vai aprender. Formativa, feita com frequência durante o curso. Terceira, somativa, a final do curso, após a apresentação do assunto, você faz um tipo de avaliação. Então, isso são formas que você tem de avaliar, diagnóstica, formativa e somativa. Medida de aprendizagem ou avaliação. Eu quero terminar aqui, nesse ponto, com vocês, acreditando que realmente nós estamos ajudando, de alguma forma, você, professor da escola dominical. Quando eu falo de medida de aprendizagem ou avaliação, é um conjunto de meios ou instrumentos utilizados para a verificação do rendimento escolar do aluno. No caso nosso da EBD, nós temos aí o questionário, temos aí, podemos fazer um trabalho de equipe no final do 13ª aula ou na 13ª aula. Então, a medida, nesse caso, diz respeito ao aspecto quantitativo da aprendizagem. Instrumento de medida, nós temos aí como prova, teste, trabalho em grupo, projetos, enfim. Hoje tem uma série deles. Tipos de prova, nós temos escrita, como discursiva e objetiva, oral, prática, enfim, mista. Nesse caso, nós temos bastante. Prova objetiva é aquela cujas questões admitem uma única resposta, sendo o julgamento permitido por uma correção justa e imparcial.
Nós temos aí a prova discursiva, é aquela em que o aluno tem a liberdade de elaborar um conteúdo da resposta e forma, nesse caso, de dirigir, cabendo ao professor o julgamento baseado em critério estabelecido. Agora, no caso da nossa EBD, nós temos aí critérios mais simples e podemos aproveitar justamente essa relação professor-aluno, revista de escola dominical. Gente, eu quero destacar rapidamente aqui para vocês hoje, e para a gente poder fechar, são as 7 leis, veja bem se vocês estão conseguindo ver, as 7 leis do ensino. Foi utilizado muito na revista agora, na última revista, com o pastor Ezequias Soares, falando sobre, essa revista aqui, falando sobre a justiça, não é, de Deus, a justiça divina, lição bíblica sobre a justiça divina. Então, você, nesse caso, pode aproveitar. Então, eu quero, desde já, agradecer a você, que Deus abençoe a sua vida. Entre aí no nosso canal, curta, compartilhe. É um canal novo, mas nós estamos precisando aí dessa divulgação de vocês, tá ok? No caso, eu quero terminar aqui falando sobre as leis apresentadas. Ele aqui coloca coisas muito interessantes, como o professor, o aluno, a linguagem, a lição, a forma de ensinar, não é? De despertar o aluno, a aprender, a prova do ensino dado. Ele coloca aqui vários pontos que são interessantes. Eu vou só destacar aqui esse caso de aprender. Aprender, no caso aqui do fenômeno que ele coloca, aprender é entesourar, nesse caso, na mente, por meio do próprio pensamento, ou pensar com o próprio entendimento, uma nova ideia ou verdade, ou tornar em hábito uma nova arte ou habilidade. Lindo, né? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe você, meu amado professor. E no próximo, nós vamos estar aqui gravando, falando sobre como você vai preparar a sua revista de escola dominical. Sabe como você prepara uma revista de escola dominical? Às vezes nós ouvimos na IBD muitos professores falando, destacando que deveria falar, mas como preparamos uma revista de escola dominical? Você sabe? Então, no nosso próximo vídeo, vamos estar falando rapidamente como preparar a sua revista de escola dominical. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Que Deus continue prosperando o seu caminho. Um forte abraço.